Olá, senhores. Seguinte, em continuação às nossas aulas anteriores, hoje eu vou passar para vocês a peça chamada como intersecção perpendicular de dutos redondos com diâmetros iguais. Para simplificar um pouco o nome, é basicamente na indústria, né, em alguns locais é conhecido como boca de lobo, que é basicamente essa geometria aqui, né? Ou seja, ele é um tubo, uma tubulação, né, com um diâmetro específico, o qual ele vai ser acoplado, né, em uma outra tubulação. Ou seja, considerando que eu tenho de diâmetro igual, né, considerando que eu tenho uma determinada tubulação, aqui no caso só uma folha de sulfite, né, essa peça aqui, a função dela é fazer um acoplamento perfeitamente dentro dessa peça, de forma que não ocorra nenhuma, digamos, segurar melhor a peça aqui, de forma que quando ela for montada, ela permita digamos, uma total vedação da peça e sem ocorrer nenhuma deformação grande, né? O porquê disso? Quando você vai fabricar uma peça grande, vamos dizer um tubo de 1 metro, 2 metros, você não pode ficar simplesmente desgastando tudo isso aqui na lixadeira, né? Seria uma enorme perda de tempo, uma enorme consumo de disco também, né? E sem contar que ia demorar muito, muito, muito tempo para fabricar. O que acontece? Então, uma peça dessa, quando você pega um tubo para fazer um encaixe no outro, você não pode ficar perdendo tempo desgastando a ferramenta, desgastando e tentando ajustar manualmente. Você tem que ter um traçado de forma que se encontre já no primeiro corte, quando se cortar a chapa, quando se fizer o primeiro corte, você já acaba encontrando a geometria perfeita, né? Então, é isso aqui que a gente vai projetar hoje, né? Intersecção perpendicular, perpendicular porque é 90 graus aqui, né? Dedutos redondos, né? Não precisa nem explicar o motivo, com diâmetros iguais, né? Essa geometria que eu vou passar hoje, essa descrição de hoje, essa geometria descritiva, serve somente para diâmetros iguais, né? Caso mudar o diâmetro, obviamente vai mudar esse corte aqui da peça que nós estamos vendo, ok? Então tá, vamos iniciar ela. Vamos adotar que, para simplificar o nosso projeto, vamos trabalhar com um diâmetro de 65. Né? Então, para simplificar, vamos trabalhar com uma peça que o diâmetro das duas peças, seja igual a 65. Aqui nós vamos trabalhar em milímetros, né? Que é um pouco mais comum na indústria técnica. Ok? Então vamos começar. Tá. A primeira coisa que nós vamos fazer, que vai ser interessante para o traçado, vamos desenhar a vista lateral dessa peça. Ou seja, eu tenho uma tubulação aqui de 60 e essa peça aqui, como eu preciso fazer a derivação dela, em 60 graus também. Nota que, deixa eu ver se aqui no desenho aparece, nota que o projeto, quando você faz perfeitamente o projeto, você nota que o centro, o término dessa peça, ela se encontra exatamente na linha de centro desse tubo, né? Se você fizer um traçado corretamente, que você não erre nada, e os tubos for de diâmetro igual, claro, ela vai ter um encontro exatamente aqui no centro. Isso aqui, para nós, vai ser a base de todo o traçado da caldeiraria. Ok? Então o que eu vou fazer agora é primeiro fazer esse desenho da peça, essa vista, digamos, lateral da peça, né? De forma que, já na escala correta, para eu poder encontrar os primeiros traçados, ok? Para depois partir para a planificação. Então vamos lá. Eu vou primeiro desenhar essa base aqui, né? Então vamos lá. Vou fazer um traçado aqui com... Bom, vou fazer um traçado aqui com mais ou menos... Bom, você vai fazer com 60, vou fazer mais ou menos com 120. Então espaço aqui. 12, né? 120 que eu desculpa, porque eu sempre falo em milímetros, né? Acostumado na indústria. 120 daqui até o zero. Povo, peguem sempre exatamente em cima do ponto aqui, ó. Nunca... Cuidado para não ficar ultrapassando as margens, senão esses erros vai dar problema para frente. Tá, como nossa peça vai ser 65, né? Como esse tubo aqui é 65, o diâmetro dele, então vou pegar 65 aqui para cima, fazer um traçado aqui para ficar certinho. Traçado leve aqui também.
isso aqui. Povo, lembrando que sempre quando vocês forem fazer um traçado, sempre em face, tomem sempre cuidado para fazer tudo no esquadro. Que se porventura acabar saindo do esquadro a geometria da peça, a gente acaba comprometendo ela, ok? Bom, aqui como é 65, nós vamos fazer exatamente na metade, vamos achar exatamente o ponto do meio aqui, né? Tem duas formas, ou a gente faz essa divisão, ou divide aqui, né, 65 dividido por 2, acaba encontrando o centro, ou então uso o velho, né, bom e velho traçado no compasso, né, que para quem não conhece, só relembrando, escolhe uma abertura qualquer aqui do teu compasso, faz um traçado nesse ponto aqui, né, opa, acabei errando, faz um traçado aqui, e com a mesma abertura, né, pegando na outra extremidade, faz um traçado aqui. O encontro dessas duas linhas me dá exatamente a linha do meio. Tranquilo? Então, vou simplesmente posicionar aqui no centro. Aqui, ok. Ver se a linha está totalmente, se a linha que vou traçar no meio vai ficar totalmente paralela aqui. Isso é fundamental, né? Eu vou fazer ela tracejada, que na verdade é traço ponto, correto? Bom, já para ficar a sinalização padrão, que é uma peça, que é uma linha de centro. Tranquilo? Agora vamos aqui no meio, vamos achar exatamente, vou até passar uma linha aqui. Vou traçar uma linha aqui só para poder encontrar o ponto, ou a linha do meio. Ok. Aqui é o centro. Joia. Bom, eu sei que exatamente aqui é o centro da minha peça. Se eu traçar uma linha totalmente na vertical aqui, sempre cuidar para passar uma linha bem na vertical. Aqui, ok. Como a nossa peça, ela vai ter, nós estamos projetando ela com um diâmetro de 65, até deixar um traçado melhor aqui, fazer um desenho técnico. Como a nossa peça tem um diâmetro 65, a gente sabe que a metade dela aqui, né, 65 dividido por 2 é 32,5, ok? Então, pegando do centro aqui, 32,5, vai dar exatamente um ponto aqui e 65 aqui. Se eu não errei, é exatamente isso, ok. Bom, então, o comprimento aqui não importa muito, né? Porque será basicamente essa tubulação que a gente está se estendendo, então o comprimento dela não importa. O que importa é essa intersecção, é essa peça aqui que vai interseccionar, essa que é fundamental. Ok. Bom, agora que nós já temos a distância aqui, que a gente sabe que desse ponto aqui até aqui é 65, eu vou simplesmente levantar aqui uma quantidade de... Eu vou estipular aqui uns 30 centímetros, uns 30 milímetros para cima. Lembrando que aqui tem que ser 65 entre essa distância. Essa distância que obrigatoriamente, até puxar uma cota aqui em cima um pouco mais detalhada. Essa parte aqui tem que ter obrigatoriamente 65 também, porque são dutos iguais. Então 65 aqui e 65 em cima, ok? Bom, aqui em cima eu vou acabar fechando a nossa peça.
Sempre cuidar se ela vai ficar sempre na horizontal, todas as linhas, elas vão ficar sempre paralelas. Terminando o traçado aqui. Ok? Tá. Então, qual é o próximo passo? Se vocês observarem bem, os dutos, ele tem uma característica, né? Como eu já tinha falado no início do vídeo, que esse centro aqui, dá para deixar um pouquinho para o lado, puxar a peça para cima, né? Lembrando que esse ponto aqui do meio que nós estamos vendo aqui, é exatamente, esse ponto que estamos vendo aqui, é exatamente esse ponto aqui. Essas coberturas aqui, essas linhas aqui, basicamente são as laterais do duto, né? Todas nas medidas corretas. Então, o diâmetro aqui é 65 e aqui é 65 também, ok? E esse pontozinho aqui, ó, que é o segredo de todo, tá aqui. Perceba que há uma linha reta, apesar de não ser uma linha reta, a gente sabe que isso aqui é uma curva, né? Claro, uma paraboloide, mas se você olhar ela totalmente de frente, você vê que ela tem um comportamento perfeitamente de uma reta, ok? Né? Você olhando de frente é uma reta, você olhando na visão lateral, você vê como se fosse exatamente um círculo, né? Aqui é exatamente uma linha reta, aqui é exatamente um círculo ou um semicírculo, né? E se deixar meio em diagonal, você vê como se fosse uma parábola, né? Mas então, vamos fazer o projeto como ela está sendo projetada nessa posição aqui, né? Então, a gente está vendo duas linhas retas. Então, vamos traçar essas duas linhas retas aqui, que saem do centro da peça até a extremidade, que basicamente vai ser essa linha aqui e essa linha aqui. Vamos lá. Com a régua, pega os pontos corretos e traça aqui e aqui. Tranquilo? Tá. Agora, observando, povo, vou até inclusive vou prolongar esse tracejado até em cima, até o centro da peça. E aqui deveria ser traço ponto, né, porque é uma linha de centro, mas tá, agora que você tem toda a sua peça traçada, né, a vista lateral dela traçada, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, vamos com o nosso compasso, vamos projetar um círculo aqui nessa parte, nesse centro. E o motivo é o mais simples. Bom, vocês já vão descobrir o motivo desse círculo. Vou pegar aqui exatamente, vamos ver se ele vai pegar exatamente nos pontos. Isso, ok. Pronto, não ficou um círculo. Não, ficou bom, ficou bom. Bom, agora que eu já tenho esse traçado aqui no meio, eu vou colocar nome, vou numerar essas peças para ficar mais fácil da gente identificar. Deixa eu ver, esse aqui vai ser o ponto número 1. Esse aqui é o ponto número 1, esse ponto aqui. Esse ponto e esse ponto aqui vão ser os pontos número 2. Né? E esses pontos aqui vão ser os pontos número 3, ou o terceiro ponto, tanto faz. Tranquilo? Então, ponto 1, 2 e 3. Tá. Aqui você já começam a ver algo interessante, né, em relação à nossa peça. Você já começa a ver o primeiro ponto, o segundo ponto e o terceiro ponto, né? Mas vamos seguir em frente. Tá. Agora que a gente já tem esses pontos delimitados aqui, onde faz a intersecção da curva, né, e essa linha reta, agora nós vamos simplesmente passar umas linhas totalmente na verticais aqui, ó, que sempre se tornem paralelas a essas linhas, tanto a linha do centro quanto as laterais do tubo, né? Então, vendo o ponto 2 aqui, vejo se a linha vai ficar exatamente paralela a essa aqui e faço um traçado daqui até aqui em cima, ok?
O 1 aqui já tem um traçado, né? Mas só dou mais uma reforçada. E o número 2 aqui também. Veja se vai ficar exatamente paralela a linha com os outros. Vai pegar exatamente em cima do ponto, né? E mais um traçado aqui. Pronto, basicamente é isso. É esse o traçado que a gente necessita. Tá, agora que a gente tem todo esse traçado, agora a gente vai partir finalmente para o traçado que a gente vai realmente cortar para fazer a moldura, para fazer a peça, né? Então vamos lá. Bom, fazendo a matemática básica, a gente sabe que a circunferência de uma peça, fazendo aqui no cantinho, a gente sabe que a circunferência de uma peça é igual o seu diâmetro vezes o π, né? Que aqui no caso é 3.14, né? A gente vai usar 3.14 que para nós é o necessário, né? Então aqui a circunferência da peça a gente sabe que é igual ao diâmetro dela, que é 65 milímetros vezes 3,14. Tá. Fazendo essa multiplicação, a gente descobre que, fazendo a multiplicação dos valores, a gente descobre que a circunferência é igual a 204,1. Se bem que 1 aqui, para o nosso caso, como é uma peça pequena, a gente não vai considerar, né? Mas, agora precisamos dividir essa circunferência em 8 partes, né? Então a gente sabe, pegando esse valor, né, que esse aqui é o que a gente vai usar agora, mas 204, 1, dividido em 8 partes, né? Isso vai ser igual a 25,5. Então, nós vamos projetar agora um traçado aqui que dê exatamente, vamos passar um traçado que tem exatamente 204, né? Um traçado que tenha 204, e vamos dividir ele em 8 partes de 25,5, ok? Então, como vai ficar isso aqui? Vou fazer aqui no canto. Vai dar quase a folha inteira. 204 aqui, para deixar se vai ficar certo a peça. Vou fazer um pouco mais embaixo aqui. 204, 200, 205, 204 exatamente aqui, para passar um traçado daqui até o ponto 1. Tranquilo? Tá, agora o que acontece? Vamos ter que fazer essas divisões, né? Já que são a circunferência da peça, né? Como a gente sabe, repetindo mais uma vez, repetir nunca é demais. Como o diâmetro aqui é 65, né? A circunferência vai dar 204, ok? Então, fizemos 204 e agora vamos fazer 8 divisões nela. Lembra muito a curva de Gamow, o processo de curva de Gamow. Bom, como sabe que a divisão é 25,5, então vou fazer as divisões aqui. 25, 51, ótimo. Bom, agora eu só vou fazer umas linhas verticais aqui para poder, mais para frente, para poder numerar elas e acabar encontrando a geometria da peça. Tá. Aqui não tem nenhum, por enquanto, não tem necessidade de encontrar um comprimento da linha. Por enquanto só passem os traçados, que daí esses espaçamentos vamos acabar encontrando depois com o compasso. Linha sempre perpendicular à superfície, sempre. Ok, agora com as peças traçadas vamos dar nome a essas linhas. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso aí. Né? Então aqui na parte de baixo eu tenho o diâmetro, ou melhor, a circunferência. Opa, já errei. Eu tenho a circunferência. Bom, a circunferência que é igual ao diâmetro
vezes o π, né? Que isso é igual a 204. 204, né? Entre essas extremidades aqui. Tranquilo? Ok. Meu desenho aqui, minha parte do desenho técnico de cotas está um pouco matado, né? Não deveria ser isso, né? Mas aqui, como é só um exemplo. Tá. Então tá. O que acontece? Essa aqui é a chapa, é a base dessa tubulação que a gente vai acabar enrolando, né? Para poder ficar essa peça. Agora vem a parte principal, que é encontrar essa geometria aqui, né? Então, para isso, vamos precisar colocar nome a essas linhas, para ficar mais fácil da gente visualizar. Da mesma forma que a gente acabou colocando nome nesses pontos, né? Ponto 1, 2 e 3, aqui nós vamos fazer a mesma coisa, vamos colocar nomes a essas linhas. Essa aqui vai ser a linha número 3, 3, a linha número 2 e a linha número 1, né? Aqui a linha número 2, linha número 3, número 2 e número 1. Linha número 2 e linha número 3. Tranquilo? Então vai ficar 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, né? Já vou entender o porquê disso. Bom, essas linhas número 1 eu vou prolongar um pouco elas. Tá. Agora a nossa peça está quase pronta. O que precisa? Agora a gente vem na nossa peça aqui. Vamos começar pela linha número 3, que são essas duas aqui do lado. Eu vou em qualquer uma delas, né? Já são peças simétricas. Pego exatamente o ponto inicial dela aqui, exatamente onde ela começa e termina, né? Venho com essa medida do compasso aqui, na linha número 3 aqui, e faço uma marcação nela. Aqui. Deixa eu ver se não perdi a marcação dela, acabei mexendo o compasso. Opa. Não é exatamente isso. Ok. A outra número 3 aqui também. Vou fazer, opa. E a outra linha número 3, pegar de novo a medida aqui, que o meu compasso está saindo da posição. Ok, e a linha número 3 aqui. Ok? Tá, o mesmo processo eu tomo para a linha número 2, né? Número 2, simplesmente eu pego essa medida aqui. Opa. Nessa medida aqui. Venho aqui nos pontos número 2 e faço a mesma coisa. Número 2. Número 2. Número 2. E ponto número 2 também. Percebam que a linha número 2 sempre vai ficar mais alta, os pontos número 2 sempre ficam mais altos que em relação ao número 3. Isso se deve ao fato que a linha 2 aqui ela é uma peça que invade um pouco mais para dentro da peça. E a peça número 1, agora o traçado número 1, é esse traçado aqui do centro da peça até a parte superior aqui, né? Tendo essa medida, eu vou lá para a nossa chapa e faço um traçado aqui, né? Com essa mesma medida de compasso, venho aqui e faço um traçado aqui em cima. Ou seja, agora eu tenho, se for para você olhar aqui, se observarem bem, vocês veem que tem uma linha subindo, né? Se for fazer um traçado de linha subindo, descendo, subindo e descendo, né? Então agora que já temos esses traçados, agora vamos simplesmente passar um traçado, uma linha reta entre todos eles. Bastante atenção de forma que o traçado passe exatamente em cima dos pontos. Tá, o que acontece? O correto, agora que você está olhando a pecinha, já começa a ver alguma semelhança com a realidade.
O correto dessa peça aqui seria fazer uma linha levemente arredondada, digamos, nessa geometria aqui. O porquê disso? Porque aqui, quando a peça for afunilada, ela vai ter mais ou menos essa geometria aqui, né, arredondada. Mas nós aqui fazemos em linha reta porque, como é uma peça pequena, não vai dar muita diferença. Muitos caldeireiros preferem trabalhar, né, fazer segmentos em linhas retas ao invés de fazer uma curva, né? Ou algumas outras pessoas, caso fosse uma peça muito grande, fariam mais uma divisão no meio. Então aqui, como tem 3 traçados, ia fazer mais uma divisão aqui e aqui. Então ficaria 5 divisões, né? Mas enfim, o processo seria basicamente o mesmo. Tá, continuando. Agora que eu já tenho traçado a peça aqui, e já tenho toda a matemática feita, se eu não errei nada da minha peça, eu vou simplesmente recortar essa peça, e quando eu enrolar ela, eu vou ter exatamente a peça que eu estou projetando, ok? Eu aqui até vou fazer o seguinte, como eu vou dobrar essas duas extremidades, que como eu vou enrolar elas e emendar, eu vou deixar uma aba aqui para eu poder fazer a emenda, né? Mas lógico, isso aí é muito comum, fazer essa abazinha extra aqui é muito comum. Aqui eu vou fazer no lápis mesmo, né? A mão livre. Geralmente essa basinha aqui é usado na indústria pro cara, quando o cara vai enrolar uma chapa, para ele poder segurar com um alicate de pressão ou para prender com rebite na hora de soldar. Então é bem comum o povo sempre deixar uma basinha aí. Enfim, cada aplicação, cada caso é um caso, né? Bom, agora, né, vamos à parte mais simples, só fazer o recorte. Uma parte já foi. Ok. Lembrando que essa aba aqui é só uma abazinha que eu fiz só para ajudar durante a emenda. Bom, a peça agora eu já tenho, né? Essa aqui é o traçado, já está cortado. Se eu não errei nada dela, quando eu enrolar essa peça, veja o detalhe. Agora na hora que eu emendar ela aqui, opa, a gente observa que a gente já tem a peça que vai emendar perfeitamente num diâmetro de 60. Eu só vou prender aqui com durex para facilitar a minha vida. Ok. Povo, até para fazer um teste aqui, para a gente fazer um teste para ver se isso aqui realmente está casando, né, com o diâmetro de 60. Até se eu pegar a régua aqui e dar uma leve conferida, apesar que não é uma medida precisa, já que a nossa peça é flexível, né, mas ela deve dar mais ou menos 65, né. Se ela bater o número 65, o diâmetro circular aqui, legal. E para ver como que está o encaixe dela, que é o principal de tudo, né, eu adotei o número 65 por um motivo, porque ela é exatamente a medida de uma latinha padrão de refrigerante, né, que é o diâmetro aqui é 65. Então, para fazer o teste, né, da curva de gomo de você, melhor, da curva de gomo não, da intersecção, se você encaixar essa peça aqui ó, exatamente em uma latinha de diâmetro 65, você vê que ela deve se encaixar perfeitamente. Opa, aqui.
Lógico, né, pô, se olhando tanto um lado quanto o outro, né, ela fecha o diâmetro em cima, né, você vê que ela peça, opa, deixar mais ajustado aqui, aqui ó, você observa que a peça, ela não está sendo, ela não foi colocada forçada, ela não ficou deformada a parte de cima, nada, ela teve um encaixe correto, correto entre todos os lados da peça, né, da lata no caso. Isso significa que a tua peça, né, ficou bem projetada. Agora veja só, se você não tivesse partido para o traçado de caldeiraria direto, imagine se isso aqui fosse uma tubulação de 1 metro e você tivesse que ir fazendo esse ajuste aqui, esse ajuste na lixadeira. Cara, isso ia levar muito tempo para fazer. Então na indústria às vezes tem um momento que você precisa ir, digamos, precisa de um traçado para você economizar tempo, né? Tempo e dinheiro. Né? E sem contar que fica uma peça muito mais bem acabada. Então veja bem, opa, deixando aqui na posição correta, aqui, joia. Então você percebe que ela está dando exatamente 90 graus e além de ter toda a vedação da peça. E aqui, ó, se observarem, aqui, essa peça, assim como no desenho técnico, ou melhor, no desenho traçado aqui, assim como no traçado, a tubulação de 65, a ponta casa exatamente no meio, que é exatamente o que a gente está vendo aqui. Ó. Se tivesse traçado uma linha de centro aqui na peça, a gente ia ver que esse ponto aqui, ó, o ponto número 1, está passando exatamente em cima. E se for retirar essa peça daqui e botar aqui, você vê que eu consigo, percebam que eu consigo fazer com que essa peça fique perfeitamente, assuma perfeitamente as dimensões da peça planificada, da peça traçada. Veja que ela casa perfeitamente. Ok? Bom, então seria isso. Então vejam só, uma peça bem traçada, né? Então aí para a indústria de vocês, o projeto que fizeram na indústria, se vocês fizerem uma peça bem caprichada, vai ficar um bom serviço lá no campo. Não vai precisar, não vai ficar nenhuma fuga aberta o suficiente ao ponto de ficar emendando, derretendo eletrodo. Não precisa gastar horas e horas lixando para dar um outro acabamento, fazer um melhor assentamento. Se vocês fizerem um assentamento de uma peça perfeita, né, se vocês acertaram ela perfeitamente, vocês vão economizar um baita tempo, um baita dinheiro e vão ter um trabalho sensacional também, um trabalho bonito, bem feito. É isso aí, senhores. Qualquer dúvida, fico à disposição. Um abraço a todos e bom traçado aos senhores.